Você com certeza conhece o ornitorrinco, certo? Mas você sabia que ele brilha no escuro? Tem garras no meio das patas, que ele caça as suas presas, detectando campos elétricos delas? Já viu o ovo de um ornitorrinco e como eles são minúsculos ao nascerem? Vem conferir tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. O ornitorrinco, o nome científico dele é Ornithorhynchus anatinus, do grego ornito, que significa ave, mais rhynchus, que significa bico, e do latim anate, que é pato, mais inus, que seria uma tradução com bico semelhante a de uma ave, semelhante a de um pato. Ele é um mamífero semi-aquático natural da Austrália e da Tasmânia. Ele é o único representante vivo da família Ornithorhynchidae e a única espécie do gênero Ornithorhynchus. Juntamente com as equídenas, eles formam o grupo dos monotremados, que são os únicos mamíferos ovíparos existentes. Ovíparo é que bota ovos. O ornitorrinco ele é encontrado em terrenos que vão desde a região montanhosa da Tasmânia até os Alpes australianos e até mesmo em áreas de planícies próximas ao mar. Embora ocasionalmente tenha sido visto nadando em água salgada, o ornitorrinco ele se alimenta em águas doces, onde seu sistema elétrico de navegação é mais eficiente. O ornitorrinco está presente em todos os estados do leste da Austrália. As características atípicas do ornitorrinco fizeram com que o seu primeiro espécime empalhado, que foi levado para a Inglaterra, fosse classificado pela comunidade científica da época como uma farsa. A espécie foi descrita pelo zoólogo George Shaw em 1799 como Platypus anatinus. O animal tinha sido descoberto pelos colonizadores europeus na Austrália em 1798 e uma gravura e uma pelagem do animal tinham sido enviados de volta ao Reino Unido pelo capitão John Hunter, o segundo governador da Nova Gales do Sul na época. Os cientistas britânicos primeiramente estavam convencidos de que aquilo era uma fraude. Shaw dizia que era impossível se ter dúvidas quanto à sua verdadeira natureza, e outro zoólogo, Robert Knox, acreditava que ele podia ter sido produzido por algum taxidermista asiático. Pensou-se que alguém tinha costurado um bico de pato sobre o corpo de um animal semelhante a um castor. Shaw até mesmo tomou uma tesoura para verificar se haviam pontos na pele seca, visto que naquela época era comum essas falsificações de animais. O ornitorrinco ele é comum em vários cursos de água do leste da Austrália, onde geralmente ele se alimenta de pequenos invertebrados que vivem ali no fundo do rio, mas eles também podem comer peixes, rãs ou outros insetos que estão mais na superfície da água. Essa criatura tímida procura alimentos mais ativamente do anoitecer até o amanhecer, abrigando-se durante o dia em tocas escavadas nas margens dos rios, por isso eles são chamados e conhecidos como bastante tímidos. As presas que ele caça são guardadas nas suas bochechas à medida que elas vão sendo apanhadas. Quando um número suficiente é reunido ou quando é necessário respirar, ele retorna à superfície para então comê-las. A mastigação ela é feita pelas placas córneas. Esses animais não possuem dentes como nós possuímos nessa estrutura. Eles possuem placas córneas em sua substituição. A areia contida junto com o alimento que ele consome do fundo do leito dos rios, ele serve como material abrasivo e ajuda o animal a mastigar a comida. É primorosamente adaptado para o seu estilo de vida aquático e ele tem um corpo achatado, semelhante a um pequeno torpedo, uma pele densa à prova d'água e membros dianteiros fortes usados para nadar e cavar. Os sentidos de visão, olfato e audição, eles podem se dizer que eles são desligados enquanto o ornitorrinco está submerso para se alimentar, eles não funcionam adequadamente. Estudos demonstram que os olhos do ornitorrinco podem ser muito mais similares aos das lampreias e feiticeiras do que o dos tetrápodes. Tetrápodes são todos os animais vertebrados dotados de 4 membros, como os anfíbios, os répteis, as aves e nós mamíferos. A pesquisa também demonstrou que os olhos dessa espécie contêm cones duplos, os quais a maioria dos mamíferos não possuem esse tipo de célula aqui que vocês estão vendo na imagem.
que é uma célula para a visão, para a formação da visão. Lembrando que existem dois desses tipos de células de visão, as do tipo bastonete, essa mais compridinha, e as do tipo cone, esse estruturinha de cone. O ornitorrinco ele é um dos únicos mamíferos que tem um sentido de eletrorecepção. Isso o torna capaz de localizar as suas presas ao detectar campos elétricos gerados por contrações musculares dessas presas. Entre os monotremados, essa espécie ela é a que tem a percepção mais sensível, possuindo cerca de 40 mil eletroreceptores, enquanto que as equídenas, como a da espécie Ablossum bruidini, tem 2.000, e a outra equídena, Tachyglossum aculeatus, tem apenas 400. Os eletroreceptores e mecanorreceptores que ficam no focinho do animal dominam o seu mapa somatotrópico do cérebro, da mesma forma que as mãos humanas dominam o cortical homúnculus. O cortical homúnculus ele representa um mapa que representa a importância de várias partes do seu corpo, determinadas pelo seu cérebro. E se você tiver interesse em saber como que o seu cérebro enxerga o seu corpo, porque ele não enxerga você como você se enxerga no espelho, deixa aqui nos comentários que nós podemos falar sobre isso em um vídeo futuro. O ornitorrinco pode determinar a direção de uma fonte elétrica, talvez comparando as diferenças na força do sinal através das lâminas de eletroreceptores que são presentes no seu bico. Isso poderia explicar um movimento lateral característico da cabeça do animal enquanto ele caça. O ornitorrinco usa o seu sofisticado sistema eletromecânico para detectar esses sinais elétricos minúsculos que os músculos da presa fazem quando ela se mexe. Outra característica dos ornitorrincos, eles têm uma temperatura corporal anormalmente baixa para os mamíferos, cerca de 32 graus Celsius. Estudos têm mostrado que eles podem manter uma temperatura corporal constante, mesmo após longos períodos na água com temperaturas tão baixas quanto 4 graus Celsius. Um fato que acaba com a crença de que os monotremados não podem regular a sua temperatura corporal. Essa média corporal do ornitorrinco de cerca de 32 graus Celsius, ao invés dos 37 graus Celsius típicos de nós placentários, as pesquisas sugerem que seria uma adaptação gradual a essas condições ambientais que são hostis. Em parte, isso seria explicado pelo pequeno número de monotremados sobreviventes, em vez de uma característica histórica da ordem, que já foi desde sempre assim. E o tamanho desses animais? Os ornitorrincos variam em comprimento, eles podem ter de 38 a 60 centímetros. Os machos são geralmente maiores do que as fêmeas. As adaptações aquáticas incluem o corpo plano e aerodinâmico, olhos e narinas colocados dorsalmente e uma pele muito densa à prova d'água que mantém o ornitorrinco bem isolado. Os pelos protegem a pele macia que permanece seca mesmo após horas dentro da água. As membranas nas patas dianteiras, elas se estendem bem além das garras e é essencial para impulsionar o animal na água. Isso é uma característica bastante peculiar, né? Porque, ao contrário de nós, é como se ele tivesse as garras, as unhas, no meio da patinha e não na ponta. A cauda, ela tem essa forma de remo e ela atua como um estabilizador durante a natação, enquanto que as patas traseiras atuam como lemes e freios. Dentes e o veneno. Os ornitorrincos adultos, eles não têm os dentes verdadeiros, como nós, como nessa dentina e tudo mais, esse esmalte. Mas eles desenvolveram almofadas achatadas de um tecido gengival endurecido. Os ornitorrincos machos, eles também têm uma espora no lado interno de cada tornozelo, que está conectado a uma glândula de veneno localizada sobre as coxas. As esporas, elas podem ser usadas em defesa e o veneno é suficientemente potente para matar pequenos animais e causar uma dor muito intensa em humanos, caso eles penetrem a espora em nós. E não deixe de conferir aqui no canal que nós ainda vamos lançar em breve um vídeo só falando sobre o veneno do ornitorrinco, que é muito doloroso. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder quando esse vídeo sair. E a reprodução desses animais? Além da sua abundância, eles são muito comuns na Austrália. Pouco se sabe sobre o seu ciclo de vida na natureza, e poucos deles foram mantidos com sucesso em cativeiro.
Os sexos se evitam, o macho e a fêmea, né? Exceto para quando eles vão acasalar. E eles não acasalam até que eles tenham pelo menos 4 anos de idade. Os machos eles costumam lutar durante a temporada de reprodução, ferindo-se uns aos outros com as esporas afiadas do tornozelo. Namoro e acasalamento ocorrem na água, desde o final de inverno até a primavera. E sobre os filhotes, sobre a criação? Os machos eles não participam da criação dos jovens. As fêmeas constroem os berçários, onde geralmente colocam 2 pequenos ovos de couro. A gestação dura pelo menos 2 semanas, possivelmente até 1 mês. E a incubação dos ovos leva talvez mais 6 até 12 dias. A fêmea então incuba os ovos enrolando-se em torno deles com a cauda tocando o bico. A fêmea do ornitorrinco ela tem 1 par de ovários, mas somente o esquerdo é funcional. Ela põe de 1 a 3 ovos, geralmente 2, bem pequenos, de um aspecto semelhante ao dos répteis, pegajoso e com uma casca coriácea, né, meio rugosa, com cerca de 11 milímetros de diâmetro e ligeiramente mais arredondado do que o das aves. Em proporção, na ovulação dos ovos dos monotremados, eles são muito menores do que os dos répteis ou das aves, que têm um tamanho corporal parecido com o dos ornitorrincos. E mais outra característica única dos ornitorrincos, como se já não tivesse suficiente. Eles possuem os genes que definem o seu sexo são muito diferentes. Em 2004, os pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália descobriram que o ornitorrinco tem 10 cromossomos sexuais, comparado aos nossos 2 XY da maioria dos outros mamíferos. Sendo assim, o macho ele é representado por XY, 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 XY. Embora tenha a designação XY nos mamíferos, os cromossomos sexuais do ornitorrinco são muito mais semelhantes aos cromossomos ZZ e ZW encontrados nas aves. E a espécie também não possui o gene determinante sexual SRW, significando que o processo de determinação sexual no ornitorrinco permanece desconhecido. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque em breve nós vamos lançar aqui o vídeo, ou já lançamos, não sei quando o vídeo saiu. Se eu já tiver lançado, o vídeo vai estar linkado aqui. Nós vamos explicar melhor esse processo de sexo biológico, sobre o papel do gene SRW e também sobre os cromossomos ZZ e ZW das aves. Nós vamos falar também dos insetos e de nós mamíferos, por isso fique de olho. E como é que acontece esse processo da incubação dos ovos? Ao contrário da equidna, o ornitorrinco fêmea ele não tem uma bolsa. Por isso, ele coloca o seu corpo em volta dos ovos a fim de incubá-los. O período de incubação ele é separado em 3 fases. Na primeira, o embrião não tem órgãos funcionais e depende da gema do ovo para se manter. Durante a segunda, há a formação dos dígitos das mãozinhas e na última, a formação dos dentes, que vão ajudar a romper a casca do ovo. Sim, ele tem aquele dente de ovo, igual as aves. Os filhotes recém-nascidos, eles são muito vulneráveis, cegos, pelados e têm somente 18 milímetros de comprimento. E eles se alimentam do leite produzido pela sua mãe. Embora possua glândulas mamárias, o ornitorrinco não tem mamas. Ou seja, cada pequeno ornitorrinco ele sai do ovo com a ajuda desse dente do ovo, igual aquele dente de ovo que as aves possuem. No caso do ornitorrincos é chamado de carúncula, que são remanescentes estruturais do passado reptiliano dos mamíferos. E a amamentação? Os jovens bebem o leite por meio dos poros de pelos especiais, que vai escorrendo e se depositando em sucos presentes no abdômen da fêmea, permitindo os filhotes lamberem. A amamentação ocorre por 3 a 4 meses, e bebês de ornitorrincos são muito bonitinhos, depois que eles já têm os pelinhos. É uma gracinha. Durante a incubação e a amamentação, a fêmea somente deixa o ninho por curtos períodos de tempo para se alimentar. Quando sai, a fêmea cria inúmeras barreiras com o solo e o material vegetal para bloquear a passagem do túnel que leva até o ninho, evitando assim o acesso de predadores como serpentes e o roedor Hydrogrymis chrysogaster. Depois de 5 semanas, a mãe começa a passar mais tempo fora do ninho. E por volta de 4 meses os filhotes já emergem da toca. Há 2 tipos de toca,
Uma serve como abrigo para ambos os sexos e é construída pelo macho na época de acasalamento. A outra geralmente é mais profunda e elaborada e é construída pela fêmea e serve como ninho para incubação dos ovos e cuidados pós-natais. As aberturas das tocas ficam acima da água e estendem-se sob as margens de 1 até 7 metros acima do nível da água e até por 18 metros horizontalmente. O território dos machos tem cerca de 7 quilômetros, sobrepondo a área de 3 a 4 fêmeas. Outra característica mais inusitada ainda dos ornitorrincos. Foi observado em espécimes preservados em museus que o dorso do ornitorrinco brilha sobre a luz ultravioleta, uma característica existente em outras espécies de mamíferos também. Essa biofluorescência era conhecida apenas em outros 2 mamíferos, os esquilos voadores, que são mamíferos placentários, e os gambás, que são marsupiais. E o tempo de vida desses animais? Eles têm uma vida longa para pequenos mamíferos. Alguns estudos documentam indivíduos com mais de 20 anos na natureza. E o ornitorrinco pode sobreviver por quase 23 anos em cativeiro, quando bem cuidado. Que é difícil eles sobreviverem em cativeiro. Essa espécie ela é ameaçada? Estudos recentes sugerem que o ornitorrinco está sob ameaça devido aos séculos de caça e perda de habitat. A intervenção humana nos cursos de água, secas graves e a introdução de predadores, entre outras coisas, devastaram seus habitats, diziam cientistas. Os pesquisadores e grupos conservacionistas pediram que a Austrália classifique a espécie como ameaçada nacionalmente. A perda de habitat foi de 22%, ou seja, cerca de 200 mil quilômetros quadrados, desde 1990, de acordo com a equipe da Universidade de New South Wales. Quando os europeus foram à Austrália no século XVII, os ornitorrincos se tornaram os favoritos dos comerciantes de pele, pelas suas peles que são à prova d'água e muito macia. E o negócio cresceu por séculos, até que a caça foi proibida no início do século XX. Encontramos um registro em particular que sugere que um único negociante vendeu 29 mil ornitorrincos, diz Takanel Hawek, pesquisadora da Iniciativa de Conservação dos Ornitorrincos. E como que os povos nativos da região lidam com os ornitorrincos? A espécie ela tem um papel importante nessa história dos aborígenes australianos, que acreditavam que o animal ele era um híbrido de um pato e um rato d'água. De acordo com uma das histórias, todos os maiores grupos de animais, os terrestres, os aquáticos e as aves, competiam para que o ornitorrinco se juntasse aos seus respectivos grupos. Mas ele finalmente decidiu não se juntar a nenhum deles, sentindo que ele não precisava ser parte de um grupo para ser especial. Com certeza, o ornitorrinco é um dos animais mais exóticos que nós já falamos aqui no canal, e talvez um dos mais fofinhos. Talvez ele só não seja mais exótico do que o rato topeira pelado. É difícil competir com ele, né? Não sei qual é o mais exótico. Deixa aqui nos comentários qual que você acha. Ah, e comentem também se vocês conheciam todas as características desse animal que está tão presente nos filmes. Ele também esteve muito presente em várias animações, histórias, esteve presente no episódio do Jack Chan, já esteve presente em outras diversas séries e até mesmo ele era um personagem principal que era um investigador que investigava lá os casos, que era o Perry o Ornitorrinco da animação Phineas e Ferb. Não esqueçam também de ficarem atentos, porque em breve nós vamos falar aqui no canal o vídeo só sobre o veneno do ornitorrinco, que causa terrível dor. E por mais que você ache ele fofinho, bonitinho, que dê vontade de apertar, nunca pegue um ornitorrinco. Especialmente segure ele no seu colo, porque as esporas que os machos possuem causam uma dor terrível. Vejo você no nosso próximo vídeo e até mais!